Sejam muito bem-vindos, meus caros, e por falar em vergonha na cara, sabem quem é que não a tem? José Sócrates, é verdade. Veio a público arrasar o Ministério Público, dar algumas bicadas ao Primeiro-Ministro e falar um bocadinho sobre o quão leve tem sido o Ministério Público com este caso de Luís Montenegro e o quão pesado foi com o coitadinho do antigo Primeiro-Ministro, que, como sabem, é um homem inocente, obviamente, até prova de contrário, pelo menos, mas está visto que provar o contrário será difícil porque José Sócrates terá sempre a capacidade de pôr mais um recurso. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia e falar um bocadinho sobre o assunto. Onde é dito, Sócrates acusa o Ministério Público de agir de forma distinta perante os partidos. Num artigo de opinião, José Sócrates critica a atuação do Ministério Público no caso que levou à queda do governo de António Costa e compara-a com a ausência de investigação a Luís Montenegro sobre a avença mensal que a empresa da família recebia da Sol Verde. Bom, quer dizer, eu acho que José Sócrates tentar limpar a imagem do antigo governo de António Costa, tendo em conta a atual situação de Luís Montenegro, em primeiro lugar, eu acho que não tem comparação, porque o governo de António Costa teve pelo menos 14 demissões e tinha maioria absoluta, portanto, a dita estabilidade política que muitas pessoas dizem que agora temos e que vamos deixar de ter quando formos a eleições, mostro-vos, por exemplo, o caso de António Costa, que não foi preciso eleições para termos instabilidade política. A instabilidade política surgiu de uma maioria absoluta fracassada que teve 14 demissões no seu próprio executivo. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Mas vamos ver o resto do artigo de opinião publicado pelo antigo Primeiro-Ministro. No artigo de opinião publicado no Diário de Notícias, diz que o Ministério Público atua contra os governos do PS com toda a violência e contra os governos do PSD com toda a compreensão. Sócrates escreve que os processos de crime que fez cair o governo de maioria absoluta de António Costa foi um golpe perfeito e que ainda hoje não se conhecem os fundamentos. Bom, foi um golpe perfeito pelo menos para António Costa, que se demitiu, aproveitou a situação para se demitir e pôs-se a andar para líder do Conselho Europeu, para ir buscar a sua reforma dourada. Portanto, isto foi um golpe perfeito para António Costa. Não foi para mais ninguém. Não foi ninguém a querer prejudicar o Partido Socialista, porque todos nós sabemos que se há partido que tem espalhado a corrupção pelo país todo é precisamente o Partido Socialista. Aliás, nós vemos, e há dados sobre isso, que 95% dos arguídos do poder político ou são do PS ou são do PSD. E, portanto, não é como se o Partido Socialista fosse um conjunto de pessoas inocentes, até porque nenhum partido tem só pessoas boas e pessoas que não tenham cometido nenhum crime, isso não existe, mas o que é factual é que 95% da corrupção do poder político é dominada pelo PS e pelo PSD, portanto não é propriamente uma novidade. Sócrates compara o caso de Luís Montenegro acusando o atual Primeiro-Ministro de receber avanças de grupos privados quando já estava no cargo e criticando o Ministério Público por ainda não ter aberto nenhuma investigação. Bom, eu segundo sei, eu acho que o Ministério Público está a analisar uma denúncia anónima e, portanto, eu acho que é preciso também aguardar essa mesma denúncia, porque vocês do Partido Socialista compreendem bastante bem que a justiça demora, porque foi preciso o antigo Presidente da Assembleia da República vir a uma entrevista na CNN dizer: meus amigos, vamos lá acelerar o passo, porque o meu amigo António Costa tem um cargo para ir exercer no Parlamento Europeu e, portanto, andamento com a justiça, que é para eu não me chatear. Isto era basicamente Augusto Santos Silva na CNN. Portanto, foi um bocadinho por aqui. Sócrates diz ainda que são indecentes as tentativas de confundir a atual situação de Manuel Pinho com a de Luís Montenegro. Sim, sinceramente, eu acho que Manuel Pinho, para já, pelo menos com os factos que sabemos até ao dia de hoje, é bem pior do que Luís Montenegro. Portanto, eu acho que também não se deve fazer essas comparações, porque eu acho que Manuel Pinho, no caso, é bem pior. Acho eu, é o que me parece. E, portanto, o resto da notícia, basicamente, é uma contextualização do que se passa verdadeiramente com o Primeiro-Ministro e, portanto, basicamente, era isto que havia para partilhar. José Sócrates muito aborrecido, porque o PSD são sempre beneficiados nesta situação e o Partido Socialista são os coitadinhos, vítimas de cabalas políticas, que nunca fizeram nada de errado, que são gente muito decente e que, portanto, são muito perseguidos pela justiça em comparação a Luís Montenegro. Bom, reparem, eu também acho que o Ministério Público deve investigar a atual situação de Luís Montenegro. Eu acho que Luís Montenegro tem que ser escrutinado até pela sua incapacidade de dar justificações decentes sobre a sua atual situação e sobre os possíveis conflitos que existem entre o facto de ele exercer um cargo público e o facto de haver uma empresa que agora já foi doada aos filhos, mas de haver uma empresa
empresa que estava na sua gestão, pelo menos de forma indireta, digamos assim. Não deixa de ser interessante, é que apesar de Luís Montenegro ter passado a empresa para os filhos, quer dizer, os filhos ainda vivem na casa de Luís Montenegro e basicamente só se trocou a sede. Portanto, nós todos sabemos que aquilo que é uma empresa, olhando para as características da empresa em si, nós todos percebemos que aquela empresa é Luís Montenegro e os seus contactos. Que ninguém me diga que uma empresa sem loja, sem site, que tem apenas um e-mail e que está sediada na casa do Primeiro-Ministro e que ao fim de 3 anos fatura mais de 700 mil euros, que ninguém me diga que esta empresa não é Luís Montenegro e não são os contactos de Luís Montenegro, porque são. Esta empresa é Luís Montenegro. Pode não estar na sua gestão direta, ele podia não estar a exercer as funções de CEO da empresa, mas que efetivamente a empresa beneficiava com o facto de Luís Montenegro ter uma grande rede de contactos enquanto Primeiro-Ministro e enquanto líder do PSD, há que ninguém tenha dúvidas disso. E portanto, podemos todos dizer, mas Luís Montenegro não estava no exercício das funções e portanto as avanças não lhe dizem respeito. Já vieram constitucionalistas mostrar que, como ele é marido e está casado em comunhão de bens adquiridos, não podemos fingir que Luís Montenegro não tinha participação nenhuma. E o património familiar de Luís Montenegro ia crescendo à medida que o tempo passava, enquanto ele exercia como Primeiro-Ministro. Há pessoas que podem dizer, mas a mulher não pode receber um salário. A mulher pode receber um salário, mas o património familiar estava a crescer numa empresa que Luís Montenegro também tinha a sua cota à parte, digamos assim, por causa da comunhão de bens adquiridos, e estava a crescer. Portanto, isto tem que ser apontado por uma simples razão. Reparem, imaginem que Luís Montenegro até continuava a prestar esses serviços às escondidas, por baixo da mesa. Não digo que é o caso, mas partindo do pressuposto que Luís Montenegro continuava a exercer nessa empresa, estando como Primeiro-Ministro. Quer dizer, bastava a mulher receber os pagamentos do serviço de Luís Montenegro que a coisa ficava resolvida? Todos nós compreendemos que não. E, portanto, tendo em conta esta comparação que eu acabei de fazer, criando esta hipérbole, que obviamente não é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que Luís Montenegro ainda exerce determinados cargos, mas se Luís Montenegro exercesse os cargos e fosse a mulher a receber os pagamentos, haveria ou não algum problema? Claro que haveria, porque obviamente o património da família continuaria a crescer e Luís Montenegro, no caso específico deste exemplo, nem sequer estaria em exclusividade de funções. E, portanto, é importante sim que Luís Montenegro seja escrutinado. Agora, José Sócrates tem que ganhar também um bocadinho de vergonha na cara, quer dizer, José Sócrates, que é o homem que anda há 10 anos na justiça, que já pediu mais de 50 recursos, que está envolvido em todos os casos que nós conhecemos da política portuguesa, caramba, José Sócrates, eu acho que devia ganhar também um bocadinho de vergonha na cara. Mas enfim, eu não estou a dizer que José Sócrates é culpado de nada, apesar de obviamente todos nós podermos acreditar que sim. Eu não estou a dizer que ele é inocente até prova de contrário. O problema no caso de José Sócrates é que ele realmente é inocente até prova de contrário, mas provar o contrário já demorou 10 anos e provavelmente demora outros 10, e provavelmente ele até sai ileso desta situação, se calhar ainda se candidata nas eleições de 2030 ou 2031 para Presidente da República, e se for preciso o povo português ainda vota neste senhor. E portanto é um bocadinho por aqui. Eu acho que José Sócrates até pode fazer as críticas, e eu gosto sempre de separar a crítica de quem a faz, mas caramba, José Sócrates a criticar um caso de alegados conflitos de interesse e alegada corrupção no atual Primeiro-Ministro, caramba, é preciso não ter mesmo vergonha na cara nenhuma. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem o seu gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.